Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso segundo tempo desta aula. Já aí, mostrando para vocês o scanner automotivo, né? O Captor V3, que vai nos acompanhar agora em todos os treinamentos no seu universo do mecânico, né? Sempre que for necessário aí na aula a utilização, a intervenção do scanner automotivo, estamos aqui com a aplicação do Captor novo, o Captor V3, um scanner bem rápido, bem leve, realmente muito rápido para se trabalhar, tá? Então, os testes e a utilização do scanner automotivo são fundamentais para o nosso dia a dia, ainda mais no reparo de veículos com multiplexagem, tá ok? Então, boa parte dos testes faremos com o scanner, onde veremos as telas, os valores dos sensores, sempre trazendo o conteúdo técnico da nossa aula aqui no seu Mac. Vamos lá. Testes. Através do scanner automotivo, temos muitas informações importantes de verificação, análise, leituras e programações nesse sistema. Afinal de contas, é um sistema com multiplexagem, comunicação em rede entre módulos. Assim, temos uma ferramenta fundamental no sistema eletrônico do carro. É verdade, o scanner realmente auxilia bastante na hora do diagnóstico nos sistemas, tá? Esse modelo é flex, ou seja, temos aqui nessa ilustração, nessa foto, o reservatório de expansão, né? Não, reservatório de gasolina de partida frio, e aqui em destaque, né, uma peça que estraga bastante o coxim superior do motor. Então, atenção, o motor vibrando, né, a vibração do motor passando para a carroceria, atenção com esse coxim. Aliás, pessoal, num aspecto geral, tá, dos carros, tem muito barulho de coxim, lembrando barulho de amortecedor. Muito cuidado com isso, tá? Carros que você vai andar, aparece barulho de batente, barulho de bandeja, de bieleta, e às vezes o barulho é aqui, ó, no coxim do motor que fica batendo, tá? Então cabe uma dica bem interessante. Aqui, nessa ilustração ainda, além da partida frio, dá para enxergar já a válvula de purga do canister, som da lambda 1, alternador, a tampa de válvulas, a capa da correia sincronizadora, né, a correia dentada. Então, lembrando que se este modelo ocorrer a quebra da correia, teremos válvulas tortas com toda certeza. Vamos falar aqui desse modelo Flex. Próximo ao coxim frontal do motor, que apresenta muita falha e quebra, né? Já até coloquei isso no texto da aula. Temos o reservatório de partida a frio. Reservatório que vai ser utilizado gasolina na partida a frio desse Peugeot 307. Ele é necessário na partida com baixa temperatura e muito álcool no tanque. O que a ICU faz para controlar essa partida a frio? Primeiro, temos o motorzinho e temos a solenoide que interrompe o circuito. O que ela faz? Vai acionar o motor e abrir a solenoide. Quando? Na partida, quando identificada uma mistura em porcentagem alta de álcool, ou seja, acima de 70% de álcool e uma temperatura abaixo de 16 graus. Podem gravar isso. Acima de 70% de álcool e uma temperatura abaixo de 16 graus, teremos o sistema de partida frio acionado pela ECU. A unidade de controle eletrônico do motor comanda esse sistema para que o motor não afogue e pegue com facilidade. Temos as duas questões, tá? Ainda nessa aula de introdução, né, sobre o 307, revisão. É muito comum se encontrar aí, pela internet, no YouTube, alguns vídeos mostrando como zerar o painel de instrumentos do carro. Bom, ótimo, é fácil? Ah, é fácil. É bom ter isso na internet, em vídeos do YouTube? Ajuda. Só que ajuda quem?
Se o carro tem um aviso indicando que a revisão está vencida, o que tem que ser feito? A revisão e depois se programa o painel de instrumentos. Agora, se tem um vídeo desse, né, de graça no YouTube, qualquer um acessa, o que vai acontecer? Clientes que não querem fazer a revisão e querem pagar a luz ali porque vai vender o carro. Agências revendedoras, né, de carros, né, alguns chamam de garagem, né, quem revende carro é garagista, né, não vão fazer a revisão, mas vão querer zerar o painel. E aí não se tem nenhum controle da manutenção do carro. Uma coisa que é feita para o lado positivo acaba entortando, virando como negativo, né? Aí as pessoas zeram o painel sem fazer a devida revisão no carro. Então, recomendo o quê? Sempre fazer a revisão para depois zerar o painel. Ah, o cliente vem só para zerar o painel. Não. Primeiro se faz a revisão, depois eu programo o painel. Ponto final. Tem que ser bem ético, como sempre devemos ser, né? Trabalhando na reparação automotiva. Então, vamos lá. Nesse modelo de carro, temos a contagem regressiva no painel de instrumentos, que demonstra a necessidade de revisão. E assim, a quilometragem de revisão começa com 10.000 quilômetros e ela vai diminuindo. 9.900, 9.800, 9.000, 8.000, 7.000, até chegar a zero. Chegou a zero e ela vai para o lado negativo. Ou seja, começa a ficar menos 100, menos 200 e por aí vai. Tá? Qual é o destaque que temos que ter nesse caso? É o que? Se está negativo, está na hora da revisão. Ah, é a cada 10.000 quilômetros, né? Poderia usar a revisão padrão do carro a cada 10.000, a 10.000, 20.000, 30.000, mas tem clientes que não usam isso, né? Então esse aviso é para facilitar também esse trabalho, tá? Como que eu zero a revisão então? Simples, né? Ó, é só segurar e manter apertado o botão do odômetro no painel de instrumentos e ligar a ignição. Vai aparecer ali, ó, a chavinha, tá vendo a chavinha ali, ó? Perto do ponteiro de velocidade e do outro lado um numeral. Começa com 10 e ele vai de forma regressiva. 9, 8, 7. Ó, nesse aí na foto com 2. Quando ele chegar no 1, 0, ele pisca e você pode soltar o painel que já está, né, soltar o botão que já está programado para 10.000 quilômetros a próxima revisão. É simples, funcional, mas que devemos aplicar sempre com ética, né? Sempre quando fazemos realmente a revisão do carro. Vamos lá ao texto. Após a revisão, sempre depois de revisar o veículo, devemos programar a próxima, né? A próxima revisão, sempre com intervalos de 10.000 quilômetros. Basta apertar o botão do odômetro, segurar, ligar a ignição e aguardar a contagem regressiva de 10 a 0, que o sistema automaticamente programa a nova revisão para daqui a 10.000 quilômetros, tá? Sincronismo mecânico. Ah, um motor 1.6, 16, quebra correia dentada? Claro que quebra. Por que o motor de 16 válvulas tende a quebrar mais correia dentada do que o motor de 8 válvulas, pessoal? Tecnicamente falando. Por quê? Porque o esforço é muito maior. O que é mais difícil, né? O que exige maior esforço da correia sincronizadora quando se movimenta o motor? É girar o virabrequim? Não. Porque o virabrequim trabalha em mancais, pistão e anel também com óleo? Não. É virar o comando de válvulas? É. Porque o comando de válvulas empurra as válvulas para baixo, vencendo a pressão de quem? Das molas. Então, na verdade, o que dificulta girar o motor, na verdade, além da compressão, é claro, né, são as molas das válvulas, tá? E claro, um motor de 16 válvulas, temos 16 molas para serem vencidas.
É por isso que judia mais. É por isso que quebra mais correia sincronizadora em motores 16 válvulas. Tem 8 válvulas a mais do que um motor de 8 válvulas. Isso que pesa, tá? Sempre lembrando que na troca da correia sincronizadora é recomendável, não mandatório. Não é mandatório, mas é recomendável a troca do rolamento de apoio e do rolamento tensionador, o que estica a correia sincronizadora, tá? O ideal é sempre fazer. Concordo, eu também particularmente recomendo. Vai trocar a correia sincronizadora, troca o rolamento de apoio, troca o rolamento esticador. Acabou. Mas não é uma coisa mandatória. Não é obrigatório trocar, até mesmo por norma, tá? A norma BNT de correias não obriga a troca, não recomenda a troca obrigatória dos rolamentos. Se analisa e se troca, tá? Se houver necessidade, ok. Se não, só troca a correia sincronizadora. Eu, particularmente, troco sempre o conjunto, tá? Sincronismo. A correia sincronizadora, quando quebra, permitirá um encontro, né? Vai amassar, vai entortar entre válvulas e pistões do motor, causando um grande prejuízo por se tratar de um motor com 16 válvulas. Na troca, devemos, é recomendável, também trocar o tensionador e o rolamento de apoio. Então é assim, quebrou a correia sincronizadora, o virabrequim vai continuar movimentando, o comando vai parar. Para por quê? Por causa das molas, né? As molas de abertura das válvulas vai acabar segurando o movimento do comando, e aí abriu uma válvula, ficou embaixo, quando o pistão subir, vai bater, vai entortar a válvula, podendo em alguns casos até trincar ou quebrar pistão. Mas normalmente quem sofre são as válvulas apenas, tá? Não adianta, tem que ser feita a manutenção preventiva. Não se pode arriscar só corretiva, porque fica muito, mas muito mais cara, tá? E qual é a marcação da correia sincronizadora? Tem marca? Não, tem ferramentas. Não tem marca assim fácil para identificar. Tem algumas marcas na própria correia dentada. É verdade, mas na hora de você tirar a velha, essa marca já apagou, né? Então, você vai usar as ferramentas, tá? Para efetuar o sincronismo mecânico. Eu posso comprar essas ferramentas, são 3 ferramentas, né? 2 pinos para os comandos e um pino com rosca para o eixo virabrequim. Mas também posso fazer, tá? Não é nada do outro mundo, não, esse tipo de ferramenta nesse modelo. Vamos lá. Marcações. Com 3 pinos simples, que necessariamente podem ser feitos aí, né, na própria oficina, você pode comprar. Podemos travar nas respectivas posições os 2 comandos. E o eixo virabrequim. Há marcações de montagem na correia também. É assim. Dá para fazer a ferramenta na oficina? Dá. É só usar uma válvula de motor velha. Geralmente dá certinho, né? Uma válvula de motor velha, você encaixa certinho na engrenagem do comando de admissão e no furo no cabeçote. Na engrenagem do comando de escape e no furo do cabeçote. Só o do virabrequim, que é um pouco mais chato, né? É um pino roscado na parte traseira do bloco, tá? Mas mesmo assim, tem marcas na correia. Como assim? Tem algumas marcações nas engrenagens e um risco na correia. Tanto é que se você colocar a correia dentada no primeiro comando, vai bater o risco no segundo e o risco no virabrequim. Então isso também facilita muito a montagem desse motor, tá? E diferente de alguns motores Renault, esse motor Peugeot tem sempre a chaveta, tá? Então é menos risco no eixo virabrequim do motor. Legal? Aqui mais uma foto, a foto da nossa unidade de controle eletrônico do motor, a ECU. Em destaque, 3 conectores. Eu aprendi sobre isso, né? Já na próxima aula, né? Por que 3 conectores? São divididos por cores.
Então tem o conector marrom, o conector branco, o conector preto. Cada um vai para um lado do carro, um é lado interno, um é lado motor, um é lado outros componentes, né? Vai para BCM. Você tem o quê? Conectores distintos, cada um com a sua função. E o módulo fica ali na parte superior, ao lado da bateria do veículo, né? Então ali, lado motorista, né? Abrindo o capô, lado motorista, você tem a central, a unidade de gerenciamento eletrônico desse Citroën, né? Não, esse Peugeot, né? Esse Peugeot 307. Falando tanto de linha francesa, estou até confundindo o Citroën já com o Peugeot. Não, aqui é Peugeot. Mas claro, lembre-se, Peugeot e Citroën são do grupo PSA, ou seja, o mesmo grupo, tá? Vamos lá, na telinha de vocês, mais uma dica desse nosso treinamento. Nesse modelo de carro 307, a maioria dos controles passam pela BSI, Unidade de Bordo Interna. Gravem esse nome, BSI, Unidade de Bordo Interna. E os sinais são repassados para o BSM, Unidade de Bordo Motor, que comanda os principais dispositivos elétricos do carro. Vamos falar mais adiante, né, até na próxima aula, sobre o BSM. Então, o BSM está no lado motor, está perto da unidade da injeção eletrônica. BSI está dentro do carro, junto ali da caixa de fusíveis, tá? O BSM, ele é importante, mas ele não é o manda-chuva. O BSM, lá do motor, ele recebe ordem da BSI. A importante, a chefona, né, o cara é a BSI. O BSM é quase que uma caixa de fusíveis, só que mais eletrônica. Ela que libera os comandados do sistema. Belezinha? Vamos aqui a telinha de pergunta do nosso treinamento. Legal, sobre correia dentada. Qual período ou quilometragem devemos trocar a correia sincronizadora do motor? E aí? Qual período? Qual a recomendação do fabricante? 40, 50, 60 mil? Resposta: 70 mil quilômetros no manual, em condições normais. E uso severo, uso no trânsito, 50 mil quilômetros. Então, 70 mil, condições normais, é o que tem que durar a correia sincronizadora, ou 50 mil em uso severo. Na prática, pessoal, no dia a dia, quem pega muito trânsito, uso severo do carro, 50 mil, para não correr nenhum risco de quebrar, ainda mais se falando de um motor com 16 válvulas, tá? Não devemos correr o risco. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos de volta aqui com o nosso plantão de dúvidas ao vivo para vocês, para falar mais um pouquinho e, claro, tirar as dúvidas sobre o sistema, sobre o Peugeot 307 1.6 16 válvulas. Bom, tem aqui uma pergunta do Márcio sobre a BSI, BSM e unidade de comando. Márcio Martinho. Vamos lá. Unidade de comando é a central da injeção eletrônica. Fica lá na frente, ao lado da bateria. BSM é a unidade de bordo lá do motor. Fica também lá do lado da bateria. É ela que vai alimentar os componentes lá do motor, até o motor de partida, tá? BSI, unidade de bordo interna, fica dentro do carro, ali embaixo, né, do volante de direção, junto da caixa de fusíveis. Ela é a central geral. A unidade de bordo, pessoal, tá, é chamada de unidade central. Ela não mapeia a injeção, mas ela comanda também a alimentação do módulo da injeção, ela distribui a alimentação elétrica entre vários pontos do carro. Tanto é que, se o rádio é original do carro, você esqueceu o rádio ligado e tirar a chave do contato,
O sistema desliga o rádio sozinho quando houver queda de tensão da bateria. Então, a principal alteração nisso, unidade de comando, a ECU, é quem mapeia a injeção. BSM, está lá no motor, faz a distribuição de alimentação para os componentes lá do motor. BSI é a central inteligente, é a interna, é ela que controla a alimentação de vários componentes e também faz essa troca, essa chamada multiplexagem que nós temos nesse veículo. Legal? Tem aqui uma dúvida do Alessandro Tomás, tá? E aí eu vou dar a minha opinião, né? Quando eu comentei de motores que bate tucho hidráulico, tá? Aí ele comentou aqui, ó, mas quando se usa o óleo Militec, ajuda a evitar problemas em tuchos. Tecnicamente, eu, professor Scopino, acho algo muito arriscado você colocar um produto junto do óleo do motor que promete fundos imundos, né? Ou seja, promete eliminar um monte de coisa. Pode até ser que elimine, sim, pode ser que ajude, que elimine alguns problemas, mas aí eu pergunto, e se não eliminar? E se o motor desse carro de cliente fundir, né, um dia depois, na estrada? Quem vai segurar toda essa bronca de você ter usado um produto não recomendado pela montadora, pelo fabricante? Entendeu o meu ponto de vista? Tá? Ou seja, há coisas no nosso dia a dia na reparação automotiva que você pode usar e correr poucos riscos. Mas há coisas, há produtos que você pode usar e assumir para você grandes riscos. Estou falando aí de valores financeiros altíssimos se o motor fundir pelo uso de um produto não recomendado pelo fabricante do carro, pelo fabricante do motor. Então, na minha opinião, é algo que é arriscado e não vale a pena, tá? Também uma perguntinha aqui do Jorge Matsui. Jorge fez a seguinte questão. Olá, Scopino. Em relação à troca da correia dentada, quanto tempo em média se demora a troca? Muito bem. A troca da correia sincronizadora do motor 16 válvulas se demora em média, o que você tem que cobrar do cliente, 3 horas de serviço. Isso mesmo. 3 horas de serviço. Em 2 horas você não faz a troca dessa correia, porque é muita desmontagem na parte frontal, é fasagem dos comandos, troca do tensionador. Então, demora-se realmente um tempo interessante. Então, normalmente se cobra aí 3 horas de serviço. Muito atenção na remoção da correia velha, hein? Já coloca o motor no ponto, coloca os pinos de sincronismo, deixa tudo marcadinho. Ah, não tem mais marca, não vejo mais nada. Tá bom, coloque os pinos travando os comandos e o virabrequim e marque você com tinta, né? Tipo esmalte assim, ó. Marque a posição correta que estava o motor, a posição de montagem inicial que nós tínhamos nesse motor. Aí você remove a correia velha, limpa tudo, troca o rolamento e aí remonta com a correia nova, já tudo marcadinho. Ah, mas está com as marcações, está com os pinos, ótimo, mas visualmente facilita bastante. Porque você vai montar a correia sincronizada com os pinos, tensionou, vai ter que remover os pinos, dar 2 voltas no motor, recolocar os pinos. Deu certo? Deu certo. Conferiu o esticador? Está tensionado? Tá. Aperta, torqueia o tensionador, sempre 20 Nm, um aperto leve e você fica tranquilo. Então não é só colocar os pinos e colocar a correia dentada. Colocou, tensionou, tira os pinos, dá 2 voltas e remonta novamente os pinos. Para ter certeza que nesse momento de esticar a correia e girar, se não houve alguma diferença. Isso acontece bastante. Principalmente quando você deixa a correia frouxa entre os 2 comandos.
Na hora que tira os pinos e for girar, você perdeu ali um dente aproximadamente. Tá ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, chegamos aqui ao final da nossa segunda aula desse segundo semestre. Aula de quinta-feira, não se esqueçam. Próxima quinta-feira veremos Peugeot 307 1.6, 16 válvulas flex, aula número 2, ECU. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.